Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, hoje nós vamos ver sobre período composto por coordenação e orações coordenadas, certo? Então, nós vimos aí que o período ele pode ser simples ou composto, né? Período simples quando ele é formado por apenas uma oração. E o período composto quando ele é formado por mais de uma oração, certo? Então, nós sabemos que a oração ela é construída em torno do verbo, né? Quantos verbos houver na frase, quantas orações nós vamos ter, né? Se a frase tiver apenas um verbo, nós vamos ter apenas uma oração. Se a frase tiver 5 verbos, nós teremos 5 orações, certo? Então, nós vimos aí no exemplo, ó. Saímos à noite. Nós chamamos de oração absoluta por quê? Porque é uma única oração, certo? Construída em torno de apenas um verbo, né? Saímos. Então, apenas um verbo. Já no período composto, nós colocamos aí, ó, saímos à noite, passeamos e fomos ao cinema. Então, nós temos aí 3 verbos, então nós temos 3 orações, certo? Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, olha só. Continuando aí, vamos para as classificações das orações coordenadas. Então, nós vimos os períodos, que é simples e composto, certo? E esses períodos, eles vão formar as orações coordenadas. Nós vimos aí que diz o seguinte: há entre as 3 orações que compõem esse período uma relação de sentido, mas uma não depende da outra. Prestaram atenção que cada uma é independente, que nenhuma depende da outra para que se complete o sentido? Então, elas são orações independentes, ou seja, elas são coordenadas porque elas não dependem uma da outra, certo? Elas têm sentido próprio e são independentes. As orações independentes de um período recebem o nome de orações coordenadas e é chamada por período composto por coordenação. Então, nós vamos ver aí as classificações das orações coordenadas primeiro, certo? Então, as orações coordenadas são as assindéticas e as sindéticas. As orações assindéticas são aquelas que não vêm introduzida por uma conjunção. Nós estudamos as conjunções coordenativas lá no 6º ano, no 5º, 6º ano, mas para não correr o risco de alguém não se lembrar, eu anotei uma a uma aí para a gente estar lembrando delas, certo? Então, olha só, vamos estar vendo aí o que é uma oração assindética. Então, ela não é introduzida por conjunção. Ela vem separada por vírgula ou ponto e vírgula, como foi o caso dessa oração que nós colocamos aí de exemplo, ó. Saímos à noite, vírgula, passeamos, vírgula, fomos ao cinema. Gente, não se esquece que a frase é todo enunciado com sentido completo. Então, olha só, se eu disser para vocês, saímos à noite, tem sentido completo ou ficou incompreensível? Todo mundo entendeu que nós saímos à noite, né? Eu e mais alguém, porque estamos aí falando na terceira pessoa do plural, né? Saímos à noite, então não foi eu sozinha, mas alguém, certo? Então, é compreensível. Olha só, e se eu disser passeamos? Todo mundo compreendeu, né? Que não somente eu, mas eu com mais alguém passeamos. Tá claro, evidente, né? E se eu ainda disser fomos ao cinema? Todo mundo entendeu que eu e alguém fomos ao cinema.
certo? Então, elas são independentes porque nenhuma necessita da outra para ter sentido completo, certo? Como nós temos aí, ó, 3 verbos, nós temos um período composto. Então, nós temos um período composto por coordenação. E nós não temos nenhuma conjunção ligando uma frase à outra. Então, nós temos uma oração assindética, ok? Já nas orações sindéticas, elas vêm introduzidas por conjunções coordenativas. E as conjunções coordenativas nomeia as orações. Por exemplo, se eu tenho uma oração coordenada aditiva, isso quer dizer que ela veio ligando a primeira oração à segunda pela conjunção aditiva. É esse exemplo que nós colocamos aí, ó. Peguei a mochila e fui para a escola. Olha só, fui para a escola. É uma oração independente? Claro que é, todo mundo entendeu, né? Peguei a mochila, é independente? Com certeza, todo mundo entendeu, mas houve aí uma conjunção fazendo essa ponte, né? Fazendo essa ligação entre uma oração e a outra. Então, essa oração, essa conjunção que fez essa ligação, que fez essa ponte, é uma conjunção coordenativa aditiva. Por quê? Porque ela dá a ideia de acréscimo, de soma, né? Então, eu coloquei aí direitinho para todo mundo lembrar, né? Que as orações aditivas são aquelas que dão a ideia de acréscimo, de adição, né? E quais são elas, certo? Então, vamos continuar. Falando agora sobre as adversativas. Então, elas vão vir ligadas por uma conjunção coordenativa adversativa, ou seja, ela dá a ideia, ela expressa a ideia de oposição, de contraste. Esse exemplo aí que a gente colocou, por exemplo, ó, ele preparou-se bem, mas não passou no teste. Olha a contradição, se ele se preparou bem, é óbvio que ele teria que ser bem-sucedido, né? Então, houve aí uma contradição. Então, essa conjunção, né, coordenativa adversativa veio fazendo essa ponte entre as duas orações, certo? Denominando oração coordenativa adversativa. E o mesmo acontece com a conclusiva. Ela vem ligada por uma conjunção coordenativa conclusiva, certo? Então, olha só, a conjunção, portanto, aí traz uma ideia de conclusão, né? Expressa a ideia de algo que foi concluído, né? Olha só, ele fez um ótimo trabalho, portanto, merece nota máxima. Então, esse portanto é uma conjunção coordenativa conclusiva e eu coloquei para vocês cada uma delas para ninguém correr o risco de ter esquecido, certo? Vamos lá, também temos a oração coordenativa alternativa. A alternativa, ela vem ligada, certo? Por uma conjunção coordenativa alternativa. Olha só, entre já na sala ou perderá o exame. Então, essa conjunção coordenativa, a alternativa aí, ela traz uma ideia de quê? De alternância, né? De escolha. Então, ou você entra ou você perde o exame, você tem a escolha, certo? E, por fim, as orações coordenativas explicativas. Então, são aquelas que trazem ideia de explicação. Não corra, que você pode tropeçar. Ou seja, não corra porque você pode tropeçar. Então,
Essa conjunção coordenativa explicativa faz a ponte entre as duas orações, denominando a oração de coordenativa explicativa. Gente, tá dando para entender? Caso não entenda, é só me chamar que eu vou explicar tudo novamente, ok? A única coisa que nós não podemos ter é dúvidas. Eu tô aqui para isso, não se esqueça, tá bom? Beijos, até a próxima!